Bem. Oi, Dulce. Agora que apareceu para mim. Ei, Cristina! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Dulce. Parece que eu tô Boa meio tarde. torta aqui, mas enfim. Não vou ficar tentando me ajustar aqui na câmera, não, tá? Eu tô com a cabeça Vamos que vamos, cortada, mas vamos tá que tudo bem. interessa. Aí, Vamos lá. Não, tá tudo certo. Vamos embora. Vamos expandir ainda mais, né, esse poder da consciência. isso Simbora. mesmo. Começa Meu aí, áudio Cris. tá bom? Vou Para mim começar a tá. ler, tá, Dulce? Tá. Combinado. Então vamos lá, pessoal. Olha só, capítulo 23. Nós estamos no digital, na página 105, tá? Casos verídicos. A essa altura, será extremamente útil citar uma série de exemplos específicos com realizações concretas, alcançadas através da aplicação desta lei. Histórias reais serão contadas. Em cada uma delas, o problema está claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para alcançar o estado necessário de consciência foi totalmente descrita. Em cada um desses exemplos, o, ou o autor deste livro, ou, não, em cada um desses exemplos, ou o autor deste livro, ou estava pessoalmente envolvido, ou tomou conhecimento dos fatos através da própria pessoa em questão. Caso 1. Esta é uma história em que cada detalhe eu mesmo vivi. Na primavera de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado recentemente recrutado estava alocado em uma grande base do exército de Louisiana. Ele desejava intensamente sair do exército, mas queria que sua saída fosse feita de acordo com os recursos cabíveis, para que sua saída fosse honrosa. A única maneira para ele conseguir isso seria através de um pedido de dispensa. O pedido seria levado à aprovação de seu comandante, para que então fosse validado. Com base no regulamento do Exército, a decisão do comandante é final e a ela não cabe nenhum recurso. O soldado, seguindo todo o protocolo necessário, registrou seu pedido de dispensa. Este pedido lhe foi respondido dentro de 4 horas, marcando recusado. Sabendo que ele não podia recorrer da decisão a nenhuma instância superior, nem militar nem civil, ele voltou-se para dentro de sua própria consciência, determinado a recorrer à lei da concepção. O soldado sabia que sua consciência era a única realidade e que ele, o seu próprio estado de consciência, determinava os eventos que ele encontraria. Naquela noite, quando se deitou antes de adormecer, ele buscou concentrar-se conscientemente usando a lei da concepção. Em sua imaginação, ele sentiu-se estar em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou o apartamento, ou seja, com os olhos da mente, ele realmente viu o seu próprio apartamento nitidamente, imaginando cada um dos seus quartos e móveis como se fossem reais. Com este cenário claramente visualizado e deitado de costas para a cama, ele fisicamente relaxou completamente. Desta forma, ele se induziu a um estado rente ao sono, mantendo ao mesmo tempo o controle da direção de sua atenção. Enquanto seu corpo estava completamente imobilizado, ele presumia estar em seu próprio quarto e sentia estar deitado em sua própria cama. E o que era algo bem diferente de estar deitado em um colchonete do exército. Em sua imaginação, ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto, tocando vários objetos da sua mobília.
Então ele se dirigiu para a janela e, com as suas mãos apoiadas sobre o parapeito, observou a rua a qual o seu apartamento dava de frente. Isso tudo era tão vívido na sua imaginação que ele via em detalhes o calçamento da rua, o meio-fio das calçadas, as árvores e os familiares tijolos vermelhos do edifício em frente ao seu. Ele então retornou para a cama em seu alojamento e virou-se para dormir. Ele sabia que o mais importante para o uso bem-sucedido desta lei é que no exato momento antes de dormir, a sua consciência precisaria ser preenchida com a concepção de que ele já tinha aquilo que ele desejava ter. Tudo que ele fez através da sua imaginação baseou-se na concepção de que ele não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado promulgou esse drama. Noite após noite, em sua imaginação, ele sentia-se dispensado, de maneira honrosa, de volta à sua aparente casa, vendo todos os ambientes familiares a ele e adormecendo em sua própria cama. Isso continuou durante 8 noites. Durante 8 dias, as suas experiências objetivas continuavam a ser opostas à sua experiência subjetiva, vivenciada todas as noites em sua consciência antes de dormir. No 9º dia, chegaram ordens do quartel-general do batalhão, pedindo para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Logo em seguida, ele o preencheu e foi ordenado a se dirigir ao gabinete do coronel. Durante a conversa, o coronel lhe perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele pessoalmente discordava, mas que apesar das suas fortes objeções, ele resolveu considerá-las e liberar a dispensa. Dentro de algumas horas, o pedido foi aprovado e o soldado, agora um civil, estava em um trem rumo à sua casa. E aí, gente? Olha só que maravilha essa experiência. Olha só como é potente isso de você realmente já se ver tomando posse de tudo aquilo que você deseja e de alimentar somente isso. É muito maravilhoso. É espetacular. Exatamente. E assim, né, você não significa que é simples, né? Você acordar no outro dia e se deparar com a tirania dos sentidos, né? Ou seja, você ainda É está verdade. lá fazendo o que você não quer fazer, no lugar onde você não quer estar, e mesmo assim Tá, acreditar que já é seu, que já tá pronto, que está chegando, né? E que aquilo sim, ali é só ainda um reflexo do passado. verdade. Então, Dulce, esse acreditar é fenomenal. fenomenal. Fala, Amiga, dá uma sequência aqui, por favor, que eu vou ter que ver um negocinho aqui rapidinho. tá, combinado. Então, pessoal, para quem ainda duvida, gente, a Cristina tá com a mãe dela operada, então, né, ela vai precisar dar umas saidinhas aqui rapidinho, mas tá tudo bem, é uma cirurgia bem simplesinha, né? Então tá tudo certo, tá? E a gente deseja melhoras para ela, claro, né? Mas vamos continuar falando, né, de você acreditar que um sonho, um objetivo já é seu e que aquilo vai acontecer. A gente leu muito isso nos livros do Joseph Murphy, né? O primeiro livro que a gente leu foi O Poder do Subconsciente, que é fenomenal, fala muito disso, de como você influenciar a realidade, o que a gente chama de realidade, né, a nossa vida, com essa força da consciência. Então, é necessário que você tenha esse desejo de forma consciente, de forma intencional e de forma deliberada. Pense nele todas as manhãs e todas as noites, e todos os momentos que você pensar nele durante o dia, você sentir aquilo como se já fosse de verdade, sabe? Como se aquilo já fosse seu, já tivesse
acontecido. Então, isso é extremamente importante. Eu estava só batendo papo, não segui nada, entendeu? Não, então, Tava, beleza, aí mas eu por quê? continuo. Porque é muito, E, muito importante isso, né? Eu estava falando verdade. dos livros do Joseph Murphy, onde ele trabalha muito isso. E a Esther Hicks também traz isso, né? O Abraham também traz essa frequência da gente realmente assumir isso, né? Então, você vê que Exato. todos os livros que a gente tem lido, eles convergem para uma mesma forma de você trazer isso de um plano das ideias, né? Trazer os seus desejos do plano das ideias para esse mundo, né, concreto aqui, esse mundo de essa realidade aqui que a gente enxerga. E assim, quando eu tive que me ausentar, você estava falando que não vai ser assim, né, de uma hora para outra. E realmente não é. Né? Por exemplo, nesse caso que a gente viu aqui, o rapaz levou 7 dias. Pode ser que você leve um pouco mais, pode ser que você leve um pouco menos, né? O fato é que, assim, muitas vezes, sabe, Dulce, eu percebo que a gente só não conquista porque falta a nossa fé, sabe? Aquela coisa de, sabe, de desistir, como no Pequena, primeiro livro né? que Que a gente Jesus leu, falava. sabe? Desistir na primeira, assim, a 1 metro do ouro, a 1 metro. Então, e assim, por mais, gente, eu realmente, assim, muitas vezes eu experimento isso, sabe? De você sentir aquela, sabe? É quase como uma dor de você falar assim, nossa, até quando? Eu não consigo mais, né? Vou parar, vou desistir de tudo, vou largar a mão. Continua, sabe? Continua, porque cada vez mais eu tenho clareza disso, que quando vem forte esse desejo sabe, esse aperto de vou parar, tá pertinho. O ouro tá pertinho, continua. Vai mais um pouquinho, sabe? Anda mais uma légua a mais. Foi esse o ensinamento também que Jesus traz? Né? E se te pedirem para andar 1.000 léguas, ande uma mais, né? E vai de bom gosto. Entrega sua túnica, Não, ele entrega, fala sabe? mais. Vai. Ele não é. Ele fala assim: se te chamarem para andar 1.000 léguas, ande 2.000 léguas. É, sabe, anda mais. Acredita, cara, acredita. Porque se tá no teu coração, se tá na tua mente, se você já se colocou a caminho, isso não é acaso. Não é. Então, realmente, olha para isso com carinho e acredita. Eu acredito, Dulce, que muitas vezes o que falta, né, só o que falta para a gente é esse acreditar na gente, sabe? É isso que a gente vem trazendo aqui em todas as nossas leituras, em todos os nossos encontros, de você desenvolver esse pensamento forte de que você sim tem potência, de que você sim tem poder, de que você sim pode fazer coisas maravilhosas e grandiosas na tua vida. Então, acredita nisso. Acredita com todo o seu ser, sabe? Com toda a sua força de vontade. O que você está aprontando Todo aí, mundo, Dulce? filha, aguenta aí. É a minha câmera. Ó, eu Eu tentando vou, melhorar, vai seguindo. eu vou continuar aqui a leitura no caso 2, tá? Então vamos lá, caso 2. Esta é uma impressionante história de um empresário extremamente bem-sucedido, que demonstra o poder da imaginação e a lei da concepção. Eu conheço intimamente esta família e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui mencionado. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo mais velho de uma família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios em um pequeno negócio de merchandising. Em seu 18º ano, o irmão referido nesta história deixou o país em que viveu e viajou 2.000 milhas para entrar na faculdade e concluir a sua educação. Logo após seu primeiro ano de faculdade, ele teve que voltar para casa por causa de um trágico acontecimento relacionado ao negócio do seu pai. Devido às artimanhas de seu negócio, o pai foi forçado a abandonar
o De seus negócio sócios. de seus sócios, desculpa. Devido às artimanhas de seus sócios, o pai foi forçado a abandonar o negócio, sendo alvo de falsas acusações que impugnavam a sua integridade e caráter. Com isso, ele foi privado de sua participação legal no capital da empresa. O resultado foi que ele ficou imensamente desacreditado e quase falido. Foram nestas condições que o filho saiu da faculdade e voltou para casa. Ele voltou e seu coração estava tomado de uma grande decisão. Ele estava determinado a se tornar extremamente bem-sucedido no negócio. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que eles tinham para começar o seu negócio próprio. Eles alugaram uma pequena casa, uma pequena loja, em uma rua não muito longe do grande escritório do qual o pai tinha sido um dos principais sócios. Lá, eles começaram o negócio e prestavam um grande serviço à comunidade. Foi logo depois disso que o filho, com a consciência instintiva que isso iria dar certo, deliberadamente usou a sua imaginação para atingir um objetivo quase que fantástico. Todos os dias, no caminho para o trabalho, ele passava em frente ao prédio do antigo negócio de seu pai, o maior edifício de negócios do país naquela época. Ele era um dos maiores edifícios com a localização mais proeminente no coração da cidade. Do lado de fora do edifício havia um painel enorme, na qual o nome da empresa estava pintado com enormes letras grifadas. Dia após dia, conforme ele passava por lá, um grande sonho tomou forma na mente do filho. Ele imaginava o quão maravilhoso seria se fosse o nome da sua família que estivesse estampado naquele grande edifício. Se fosse a sua família que possuísse e operasse aquele grande negócio. Um dia, enquanto ele estava fixamente olhando para o prédio, na sua imaginação, ele viu um nome totalmente diferente no enorme painel sobre a entrada. Agora, as grandes letras mostravam o seu nome e da sua família. Nestas histórias de caso, os nomes reais não foram usados para fins de esclarecimento. Nesta história, vamos usar nomes fictícios. Então, vamos supor que o nome do filho e da família era Lordade, onde no painel se lia F.N. Mont e Corporation, né? Abreviação aqui. Na imaginação dele, ele realmente via o seu nome. J.N. Lordard e Filhos, letra por letra. Ele permanecia olhando para o painel com os olhos abertos, imaginando que ele lia J.N. Lordard e Filhos. 2 vezes por dia, semana após semana, mês após mês, durante 2 anos, ele viu seu nome e o de sua família ao longo da fachada do prédio, estando convencido de que ele se sentisse forte o bastante, que isso era verdade. O que verdadeiramente ele sentia, e vendo o seu nome e o da sua família no painel, o que significaria que eles seriam os donos do local. Ele se convenceu de que um dia eles seriam. Durante todo esse período, ele contou isso, ele contou isso, o que ele estava fazendo, a apenas uma pessoa. Ele confidenciou isso à sua mãe, que, com uma preocupação amorosa, tentou desencorajá-lo, a fim de protegê-lo do que poderia ser uma grande decepção. Apesar disso, ele persistiu dia após dia. 2 anos mais tarde, a grande empresa faliu e o cobiçado edifício iria à venda. No dia em que foi colocado à venda,
ele precisava tão logo, ele parecia tão longe do seu alcance, estava há 2 anos antes, não. No dia em que foi colocado à venda, ele parecia tão longe de seu alcance quanto estava há 2 anos antes, quando ele começou a aplicar a lei da concepção. Durante este período, eles tinham trabalhado duro e seus clientes tinham plena confiança em seu trabalho. No entanto, ele e sua família não tinham ganhado nada comparado à quantidade de dinheiro necessária para a aquisição do imóvel. Eles nem mesmo tinham qualquer fonte para a qual eles pudessem solicitar um empréstimo do capital necessário. Para tornar ainda mais remota a chance de conseguir o que ele queria, havia o fato de que o imóvel era considerado a propriedade mais cobiçada na cidade. E um grande número de empresários ricos estavam capacitados a comprá-lo. No dia em que a propriedade foi posta à venda, aconteceu algo para sua surpresa. Um homem, quase um total estranho, entrou em sua loja e se ofereceu para comprar a propriedade para eles. Devido a algumas condições incomuns envolvidas nesta negociação, a família do filho não tinha nem mesmo como fazer a oferta pela propriedade. Eles pensaram que que o homem estava de brincadeira. No entanto, este não era o caso. O homem explicou que ele já estava há algum tempo estudando o negócio deles. E para ele, a habilidade e integridade deles para o negócio era formidável. E que, sendo assim, fornecer o capital necessário para que eles ampliassem o negócio em larga escala seria um investimento extremamente vantajoso para ele. Nesse momento, nesse mesmo dia, a propriedade era deles. Aquilo que o filho manteve em sua imaginação agora era uma realidade. A aposta do estranho foi mais do que justificada. Hoje, esta família possui não somente o referido negócio em particular, mas possui muitas outras indústrias ainda maiores no país onde vive. O filho, vendo o nome de sua família sobre a entrada deste grande edifício, muito antes de realmente estar lá, estava utilizando exatamente a técnica que produz resultados, assumindo a sensação de já ter aquilo que estava, o que desejava, fazendo disso uma realidade vívida em sua imaginação, através da sua persistência e da sua determinação. Independentemente das aparências ou das circunstâncias, ele inevitavelmente fez com que o seu sonho se tornasse realidade. Que lindo. Que lindo. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ver uma história assim e vai falar assim, claro que isso aconteceu, entendeu? Papai Noel também, né, já veio do Polo Norte todo ano, né, no dia 25 de dezembro e visita todas as crianças do mundo. Você sabe Eu adoro. que eu estudo muito as leis do universo, o Kybalion. E nas leis do universo, a primeira lei fala que o universo é mental. O universo Uhum. e tudo que existe é mental. E que a nossa imaginação, né? E que a nossa imaginação é a substância criadora de qualquer coisa. Que Deus cria com a imaginação e que essa é a nossa semelhança com Ele. Então, Uhum. isso, gente, a transmutação mental que é ensinada no trabalho é você transmutar a sua mente de um estado a outro para que você possa alcançar um nível de vibração tal que você vibre de acordo com os seus sonhos, seus desejos, né, as coisas que você escolhe. E a transmutação mental fala uma coisa muito interessante. E se o universo é mental, e se você aprende a transmutar a mente,
O que é que você pode transmutar? Qualquer coisa. Por quê? Porque tudo é mental. Tudo não passa de energia aglomerada de tal maneira que parece uma coisa ou outra, né? Pode parecer um copo, pode parecer uma caneta, pode parecer uma barra de ouro, né? E isso tudo é feito da mesma substância, energia. Uhum. E o que você atrai é de acordo com a lei da vibração, que é, acho que é a quarta, na quinta lei, é a quinta lei. Então, gente, isso é tão incrível. Quando você muda a sua mente e cria dentro dela uma energia de fé, e é a fé, né? Você acreditar a tal ponto que você é capaz de eliminar o que você vê com os olhos físicos e só acreditar no que você vê com seus olhos, sabe, os seus olhos da imaginação. Isso é transmutar matéria. Isso é transmutar o que a gente chama de realidade com a sua imaginação. E a gente ainda está muito nenenzinho nessa história, né? A gente ainda está muito pequenininho. Por isso que a gente duvida, a gente não acredita, a gente acha que não vai acontecer. E quando a gente faz isso, a gente está se auto-sabotando. Você vê que nessas duas histórias iniciais não há uma rusga de dúvida, não há nenhuma incerteza. Em nenhum momento fala assim, ai, mas ele teve medo de que isso não acontecesse. Muito pelo contrário, a mãe veio botar medo nele e ele Isso que eu ia simplesmente falar. ignorou aquilo e foi. Ah, Isso que eu ia falar, sabe? Você sabe que eu tenho um carinho muito especial pelas mães, né? Que eu sou uma mãe babona pra caramba, sabe? Sou uma mãe corujona, sou dessas mães que atrapalha. Mas eu sou uma dessas mães que, de tanto amar, né, e buscar cada vez mais enquanto ser, né, indiferente dos filhos, porque eu sou um ser individual que está buscando o meu crescimento, a minha expansão, e eu vou reconhecendo essas falhas, né? Então, com muita solidariedade mesmo, a todas as mães que de repente se veem, né, nessa situação, permitam-se encorajar os seus filhos, de verdade. Por mais que lá dentro você tenha algum medo, algum falso, sabe, alguma ilusão de amor, né, que vai proteger, veja que ele está rompendo uma dificuldade, ele está transpondo uma situação e está tendo coragem. E muitas vezes a coragem que você nunca teve na tua vida inteira. Então, seja você a primeira pessoa a incentivar, ao invés de falar assim, não, filho, não vai. Por mais que isso te doa, pode doer, sabe? Mas aí, quando te doer, você vem para terapia. Liga para mim, liga para a Dulce, marca uma sessão, sabe? Vamos desprogramar e atualizar isso, porque esse é um medo teu. E o teu medo não pode nem deve ser projetado no teu filho. exato. Você entende? Pelo contrário, faça ele brilhar e crescer e expandir cada vez mais, para que ele possa cumprir com grandiosidade aquilo que ele veio fazer aqui nessa terra. Entende? Exato. Então, assim, de verdade, solta, dá liberdade para essas crianças, para que sejam corajosas, para que sejam destemidas, para que sejam ousadas, para que tenham base, sabe, para voar. Seja você essa base para que eles possam se apoiar e voar. E não ficar, sabe, sem coragem, pequenininho, né? Vai nessa, Du. Eu quero contar uma coisa, né? Há 2 anos atrás, 2 anos, vai fazer 2 anos, né? A minha mãe faleceu em março de 2020 e a minha filha estava pronta para ir para o intercâmbio. Então, quando a minha mãe, a gente acreditava que ela ia ficar bem, sabe? Porque, enfim, a gente acreditava que minha mãe ia ficar bem. Só que quando minha mãe morreu, a minha filha, ela ficou muito, assim, ressentida de estar indo para longe por 2 anos ou mais,
né? E me deixando aqui sozinha. E ela falou para mim assim: mamãe, eu não vou mais. Eu não vou mais para esse intercâmbio, eu não vou te deixar aqui sozinha. E eu falei para ela: de jeito nenhum, você vai sim. Você não pode, de jeito nenhum, em momento nenhum, abandonar um sonho seu por causa de ninguém, nem por minha causa, nem que eu te pedisse isso. Nem que eu te pedisse, eu não estou te pedindo, jamais vou te pedir. Mas você não pode nunca abandonar um sonho seu. E sempre vai haver outra saída, sempre vai haver outra saída, sempre vai ter um jeito, mas não faça isso. Então, toma essa lição como para a sua vida. Então, a gente, como mãe, seria muito mais gostoso, sabe? Eu ter ela perto? Claro que seria, né? Tipo assim, ah, não, minha mãe já foi, você vai também? Já pensou? Se eu tivesse falado isso para ela, eu nunca me perdoaria. E então, gente, é o que a Cristina falou, permita-se incentivar os seus filhos. Por mais que isso doa no seu coração, você tem que querer ver eles assim, muito grandes, muito incríveis, e crescendo e expandindo, né, em consciência e em tudo, né? Então, permita os seus filhos irem, permita os seus filhos crescerem, nunca fale, sabe essas palavrinhas assim, mas e se? Mas e se mais? E se? Ah, ah, e se? Eu vou estar aqui. Vai. Qualquer coisa, eu tô aqui, entendeu? Vai. Se qualquer coisa, eu tô aqui. Então, isso você fortalece ao invés de enfraquecer. Então, seja a força dos seus filhos e não a fraqueza. Isso mesmo. A Cristina sabe que eu sou assim e eu acho que toda mãe tem que ser assim, porque o mundo precisa de filhos fortes, de Uhum. filhos, sabe, que sonhem alto, que Decididos. queiram melhorar a vida, que não se contentem com pouco, que não se contentem em ser apenas igual aos pais. Eu falo para ela, olha, eu saí daqui, desse nível, cheguei aqui, você está saindo daqui, você tem que ir muito Verdade. mais alto, É você tem que verdade. ir muito mais alto. Entendeu? E tem gente que quer que o filho seja igual. Caramba! Isso é estacionar na evolução. Uhum. Então, Isso deixa eu ir mesmo. agora. Tá bom. Caso 3. Essa é uma história de um resultado inesperado, originado de uma conversa com uma senhora que veio se consultar comigo. Uma tarde, uma jovem avó e mulher de negócios de Nova York veio falar comigo. Com ela veio seu neto de 9 anos de idade, que veio da Pensilvânia para visitá-la. Respondendo às suas perguntas, eu expliquei a ela a lei da concepção, descrevendo detalhadamente o procedimento para ser seguido para ela atingir um objetivo. O menino estava sentado em silêncio, aparentemente entretido com um pequeno caminhão de brinquedo, enquanto eu explicava para a avó o método para ela assumir o estado de consciência que ela teria caso o seu desejo fosse realizado. Disse-lhe a história do soldado na brigada do exército, que cada noite adormecia imaginando-se para estar em casa na sua própria cama. Quando o menino e a sua avó foram embora, ele olhou para mim com grande empolgação e disse: eu sei o que eu quero. E agora eu sei como conseguir. Surpreso, perguntei-lhe o que ele queria, e ele me disse que do fundo do seu coração ele queria um cachorrinho. Com isso, a avó vigorosamente protestou, dizendo ao garoto que já estava mais do que claro que ele não poderia ter um cachorro em hipótese alguma, que o seu pai e sua mãe não permitiriam isso, que ele era novo para tratar adequadamente de um cachorro e que, além disso, o pai tinha uma profunda antipatia por cães. Ele realmente odiava ter um por perto.
E todos estes foram argumentos que o menino apaixonadamente desejoso de ter um cão recusou-se a entender. Adoro essas coisas. Crianças assim, sabe? Me reconheço nelas. Agora eu sei o que vou fazer, ele disse. Todas as noites, quando eu for dormir, vou fingir que tenho um cachorro. A minha filha me ligando. Peraí, deixa eu. Desculpa, gente. Vou fingir que tenho um cachorro e que irei passear com ele fazendo uma caminhada. Não, disse a avó. Não é isso que o senhor Neville quis dizer. Isso não foi para você. Você não pode ter um cão. Aproximadamente 6 semanas depois, a avó me contou que para ela era uma história surpreendente. O desejo do menino de possuir um cão foi tão intenso que ele absorveu tudo o que eu disse para a avó sobre como alcançar um desejo. E ele acreditou implicitamente que finalmente ele tinha descoberto como conseguir um cão. Colocando essa crença em prática durante várias noites, o garoto imaginava que um cachorro estava deitado na sua cama ao lado dele. Ó, ele não só tinha o cachorro dormia com ele. Na sua imaginação, ele acariciava o cachorro, sentindo o seu pelo. Coisas como brincar com o cão e levá-lo para passear enchiam as suas ideias. Dentro de algumas semanas foi o que aconteceu. Um jornal da cidade onde o garoto morava organizou uma campanha especial sobre a Semana da Bondade com os animais. Os alunos de todas as escolas foram solicitados a escrever uma redação sobre o tema Por que eu gostaria de ter um cão? Depois, todas as escolas entregaram as redações para serem avaliadas e julgadas, e o vencedor do concurso foi anunciado. O mesmo menino, que algumas semanas antes estava no meu apartamento em Nova York e que tinha me dito: agora eu sei como conseguir um cão. Foi o vencedor. Em uma cerimônia elaborada, que foi divulgada com fotos e história no jornal, o menino foi premiado com um lindo filhote de collie. Uma Lassie, gente, coisa linda. Bom, Lassie, né? Os mais velhos vão me entender. Os fortes entenderão. Em relação a essa história, a avó me disse que se o menino tivesse recebido dinheiro para comprar um cão, os pais que se recusariam a fazê-lo e o teriam usado para comprar um presente para o menino, ou colocariam dinheiro no banco, na poupança dele. Além disso, se alguém tivesse simplesmente dado um cão de presente para o menino, eles o teriam recusado ou teriam desfeito dele em seguida. Mas a forma dramática como o menino ganhou o cão, por ele ter vencido o concurso da cidade, pelas histórias e fotos que saíram no jornal, pelo orgulho da realização alcançado e pela alegria do menino, tudo isso culminou em uma mudança no coração dos pais. E eles se viram fazendo aquilo o que eles concebiam ser impossível: deixar o menino ficar com o cão. Foi isso o que a avó me contou, e ela concluiu dizendo que havia um tipo específico de cachorro que o menino mais desejava em seu coração. Era um collie. Gente, que lindo! Você vê que as crianças, eles têm uma força em acreditar, que é uma coisa impressionante. Se você contar para ele a história do Papai Noel, ele vai acreditar, do Coelhinho da Páscoa, ele vai acreditar, tudo ele vai acreditar. Então, ele vai acreditar em fadas, em duendes, né? Em bruxas e feiticeiros. Ele vai acreditar em qualquer coisa e tudo é real para ele. Tudo para ele é muito real. Quando você ensina uma coisa assim para ele, você está ensinando ele a criar uma realidade diferente para ele. Vamos ensinar os nossos filhos a fazerem isso? Eu já não tenho mais filho pequeno, né? Mas eu quero ensinar muitas mães a fazerem isso com seus filhos.
E assim, gente, influenciar essas crianças a terem uma vida melhor, uma vida mais leve, sabe, com menos peso, com menos esforço. Por quê? Por quê, gente? Porque o nosso mundo está requerendo isso, né? O nosso mundo requer pessoas que acreditem, né? Que tenham fé do grão de mostarda. Caso 4. Este caso me foi contado pela tia da história, pela tia na história, diante de todo o público presente para o encerramento de uma das minhas palestras. Quem não sabe, Neville Goddard fazia palestras onde ele ensinava essas técnicas, né? Durante o período de perguntas, após a minha palestra sobre a lei da concepção, uma senhora que já havia assistido muitas vezes às minhas palestras e que já havia se consultado comigo em um certo número de ocasiões, levantou-se e pediu permissão para contar uma história ilustrando como ela tinha usado a lei com sucesso. Ela disse que, ao voltar para casa, depois da palestra da semana anterior, ela havia encontrado com a sua sobrinha, que estava terrivelmente chateada e angustiada. O marido da sobrinha, que era um oficial da Força Aérea e servia em Atlantic City, acabava de ser convocado juntamente com todo o resto da sua unidade para servir ativamente na Europa. Ela, chorando, disse para a tia que a razão dela estar chateada era que ela estava esperando o contrário. Ela esperava que o seu marido fosse transferido para a Flórida como instrutor. Eles dois amavam a Flórida. Eu também amo. E estavam ansiosos para se mudarem para lá. E não, ao invés disso, terem que se separar um do outro. Ao ouvir a história, a tia disse que só havia uma coisa a ser feita, que era aplicar a lei da concepção imediatamente. Vamos conseguir, ela disse. Se você realmente tivesse ido para a Flórida, o que você faria? Você sentiria a brisa morna, sentiria o cheiro da maresia, sentiria os seus pés flutuando na areia. Bem, então vamos fazer isso agora. Elas tiraram os sapatos e apagaram as luzes em suas imaginações. Sentiram-se realmente na Flórida, sentindo a brisa morna, o cheiro do ar salgado no mar, afundando os dedos dos pés na areia. 48 horas mais tarde, o marido recebeu uma mudança de ordem. As suas novas instruções determinavam que ele fosse imediatamente para a Flórida como instrutor da Força Aérea. 5 dias depois, a sua esposa estava em um trem indo ao seu encontro. Gente, até hoje, nos Estados Unidos, tem muitos trens de passageiros, sabe, que cruzam o país inteiro rapidamente. Então, isso é muito comum lá até hoje. Apesar da tia, a fim de ajudar a sobrinha a atingir o seu desejo, ter se juntado à sobrinha para assumir o estado de consciência necessário, ela não foi para a Flórida, pois esse não era o seu desejo. Por outro lado, era o intenso desejo da sobrinha. E aí, você quer morar onde? Você quer morar onde? Você quer, né? Quanto é que você quer ter na conta? E qual o nível da sua saúde? Qual a qualidade do relacionamento? Né? Então, pensa no que não está legal, como é que você quer que seja? Começa agora a fazer esse exercício, gente. Começa agora. Fazer um exercício do como você gostaria que fosse sua vida. Às vezes não acontece tão imediatamente, porque percebe que o que eles estão falando aqui são coisas mais simples, que depende da decisão de alguém. É uma coisa, né, que... Agora, quando a gente está falando
de uma coisa mais grandiosa, isso pode levar um pouco mais de tempo para se manifestar. E o importante não é o tempo que isso vai levar, é o quê? É você manter essa fé, essa alegria de já ter isso. Porque a hora que você fecha os olhos e sente isso, você percebe que isso já é seu. Isso já é seu. É isso, agradece. Sente a alegria de ter e agradece. Começa a agradecer, porque já está chegando, né? Então, isso é que vai manter esse desejo sendo manifestado. E daqui a pouco você vai conseguir ver com os seus olhos. Então, nós estamos falando aqui, gente, do crer para ver, não do ver para crer, entendeu? A gente está falando do crer para ver, que Jesus falou, né, sobre isso. Caso 5. Esse caso é especialmente interessante por causa do curto intervalo de tempo entre o momento da aplicação da lei da concepção e a sua visível manifestação. Eu já estou achando rápido as outras, né? Então, uma mulher muito proeminente me procurou com profunda preocupação. Ela mantinha um lindo apartamento na cidade e uma grande casa de campo. Mas, como as muitas despesas que ela tinha superavam a sua renda modesta, era preciso que ela alugasse o apartamento para que ela e sua família pudessem passar o verão na casa de campo. Nos anos anteriores, o apartamento foi alugado sem dificuldade, logo no início da primavera. Mas no dia que ela veio até mim, a temporada de aluguel de verão e sublocações havia acabado. O apartamento estava nas mãos dos melhores corretores imobiliários havia meses, mas ninguém tinha se interessado nem mesmo em vê-lo. Depois que ela me descreveu a sua situação, eu lhe expliquei como a lei da concepção poderia ser exercida na solução do seu problema. Eu sugeri que ela imaginasse que o apartamento estava sendo alugado por uma pessoa desejando uma ocupação imediata. E supondo que isso fosse acontecer, o apartamento, na verdade, seria alugado a tempo, a fim de naturalmente criar a sensação necessária, o sentimento que já era um fato que o seu apartamento estava alugado. Eu sugeri que ela, antes de adormecer naquela noite, se imaginasse não em seu apartamento, mas em qualquer outro lugar onde ela dormiria caso o seu apartamento fosse alugado de repente. Ela rapidamente captou a ideia e disse que, nessa situação, ela dormiria em sua casa de campo, mesmo que ainda não fosse verão. Essa consulta aconteceu na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã do sábado, ela me telefonou da sua casa de campo, animada e feliz. Ela me disse que na quinta-feira à noite ela tinha adormecido imaginando e sentindo que realmente ela estava dormindo em uma outra cama, na sua casa de campo, muitas milhas longe de onde ela estava, em seu apartamento na cidade. Na sexta-feira, dia seguinte, um inquilino realmente desejável, que atendia todos os requisitos do perfil de uma pessoa responsável, não só alugou o apartamento, mas o alugou com a condição de poder se mudar naquele mesmo dia. Você quer vender uma casa? Quer comprar uma casa? Quer, né, fazer uma viagem? Começa a praticar esse esse cinema mental, de você já vivendo isso, de você já estando lá, né, pisando na areia, ou subindo a montanha, ou sentindo o cheiro, né, da mata. Eu não sei para onde você quer ir, ou o que que você quer fazer, mas, né, ver a casa vendida, ver o contrato na sua mão, né, começa a fazer isso uma realidade.
na sua mente? Decreta, né? Eu estava falando com a Cristina que agora eu criei um caderno dos decretos. Faz o seu decreto. E aí, gente, solta, sabe? Só sente a alegria disso, só sente o sabor disso, entendeu? E só vai, acredita, porque é isso. A sua mente é capaz de criar qualquer coisa que você acredita. A magia não está na técnica, a magia está no seu acreditar, na sua fé. Então, isso é bíblico, né? Tudo que o homem acreditar, ele é capaz de criar. Então, você está em Provérbios que você é o que você acredita. E você também faz o que você acredita. A sua vida é conforme você acredita. E Jesus falou que você é capaz de fazer qualquer coisa, desde que você acredite. Né? Depois eu vou trazer as passagens bíblicas aqui certinho, porque né, assim, as palavras certas eu não sei, mas tem várias passagens na Bíblia sobre isso. E se você não é de Bíblia, tem vários livros de muito antes de Bíblia existir que falam sobre isso. O Caibalion é um deles. O Caibalion é muito anterior à Bíblia e fala sobre isso. Então, gente, se liga nesse aprendizado, porque é isso que vai fazer a mudança acontecer. Alguma coisa mais, Cris? Fecha aí, abre aí. Não, tá perfeito. Perfeito, perfeito. E bora acreditar, né? Bora acreditar e realmente fazer. Só faz, porque vai dar certo. Então, assim, acredita, sabe? Levanta, inspira, dá aquela inspiração, puxa o ar, fala, opa, tô vivo. Gratidão e bora lá. Bora fazer o que se requer. É isso aí, é isso aí. Porque pensando do jeito que a gente sempre pensou, a gente só vai criar as coisas que a gente sempre criou. Uhum, Aprender a pensar é isso, é intencionalmente mudar a sua forma de pensar. verdade. Vamos pensar direito no que a gente quer e não no que a gente não quer. Isso mesmo. A gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo para Uhum. todo mundo, com Beijo, muita beijo. fé, fé do grão de mostarda. Isso aí. Beijo. Beijo, Cris. Beijo, beijo, gente. Beijo, Dulce.